Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Michael Jorge da página Radiologia Prática e hoje vamos falar um pouquinho sobre a anatomia da coluna vertebral. Antes de iniciar a videoaula, eu queria pedir para vocês, se vocês curtirem e compartilharem o conteúdo, vai me ajudar demais, tá pessoal? Então, se você gostar do conteúdo, não deixe de dar o seu feedback também aí nos comentários, tá? Então vamos para a aula. Bom, primeiro de tudo, nós temos que ter em mente que a coluna é dividida em partes, mais precisamente em 5 partes, sendo a primeira, a mais superior, a cervical, depois da cervical vem a torácica ou dorsal, posteriormente a coluna lombar, o sacro e por fim o cóccix. Então nós temos as divisões entre as colunas a partir das vértebras. Essa parte mais superior, nós possuímos 7 vértebras cervicais, sendo a primeira e a segunda, que é a C1 e a C2, são vértebras atípicas, e também a C7, também é considerada uma vértebra atípica. Aí você me pergunta, Michael, por que vértebra atípica? Porque elas possuem características que nenhuma das outras vértebras possui, nenhuma das outras vértebras cervicais, tá? E eu vou detalhar mais para frente quais são essas características. Então, C1, C2 e C7 são vértebras atípicas, tá? Partindo aqui para a coluna torácica ou dorsal, ela é dividida em 12 vértebras, né? E a sua característica é que elas possuem articulação com as costelas. Então existem as faces articulares na coluna dorsal ou torácica, são divididas em 12 vértebras, a partir da T1 até a T12. Mais inferiormente, a lombar, que ela é dividida em 5 vértebras. A característica dessa vértebra é que ela possui um processo espinhoso mais retangular. Por aqui você consegue visualizar. Então essa vértebra é uma vértebra mais densa, ela é maior do que as outras vértebras, até por conta da sustentação. O peso está mais nessa região inferior. Por fim, nós temos o sacro e por último o cóccix. O sacro, que possui 5 vértebras fundidas, elas são juntas essas vértebras, e o cóccix são somente 4 vértebras, que também são 4 vértebras fundidas, então se tornam somente uma na vida adulta, né? Aqui nós temos a divisão bem detalhada da cervical, 7 vértebras, torácica 12, lombar 5, sacros são 5 fundidas, e por último o cóccix, né, que nós temos, que não está dando para visualizar aqui, são 4 vértebras fundidas. Aqui nós temos a característica de cada vértebra. Então nós temos a C1, a C2, a vértebra C7, nós temos a vértebra torácica e a lombar. Mais detalhadamente vamos falar aqui sobre a C1, o Atlas. Uma observação importante, essa vértebra Atlas, ela possui essa nomenclatura por conta da mitologia grega. Isso mesmo, o que a mitologia grega tem a ver com a anatomia? Bom, vamos saber agora. A mitologia grega possui um titã chamado Atlas, tá? É um guerreiro, certo? E esse titã, ele tinha outros amigos titãs, companheiros, que foram para uma guerra, certo? E eles perderam essa guerra lá. Infelizmente eles acabaram perdendo essa guerra. E o que aconteceu? Zeus, por punição, falou para Atlas, obrigou Atlas a segurar os céus, o mundo nas costas, nos braços. Tá? Então Atlas segurou os céus nas costas. E a analogia vem a partir do Atlas, né, que é o C1. Por quê? Porque basicamente a C1 sustenta todo o crânio. Então o crânio está nessa região. Então, fazendo essa analogia, como o Atlas segurava os céus, teve como punição segurar os céus, o Atlas, a nossa C1, segura o crânio. Então é por isso que é chamado de Atlas. O áxis daqui, que tem uma característica importante, que é o processo odontoide. Então, uma das suas características principal, que é o processo odontoide, onde vai se articular exatamente aqui com o Atlas, na fóvea do dente. Uma observação importante sobre as vértebras cervicais.
e que elas são as únicas que possuem forame transversos, tá? Aqui é o processo transverso da vértebra, tá? E aqui posteriormente nós temos os forames, que é chamado de forame transverso. Esse forame transverso tem a função, tem a finalidade de passar artérias, vasos sanguíneos, veias, mais precisamente a artéria vertebral. Nós temos a face superior, que é exatamente onde vai se articular com o osso occipital do crânio. Outra observação sobre a vértebra C1 é que ela não possui corpo, ela possui somente tubérculo anterior e tubérculo posterior, e ela possui também uma massa lateral. Partindo aqui novamente para a vértebra C2, nós temos o processo odontoide ou dente do axis. Conseguimos visualizar também o processo transverso e a face articular inferior, onde vai se articular com a C3. Aqui fazendo uma breve comparação entre uma vértebra típica e outra atípica. Você lembra que eu falei para você que as vértebras típicas elas possuem características comuns, as vértebras atípicas elas possuem características que somente elas possuem, que é exatamente a C1, a C2 e a C7. A C1 que exatamente não possui o corpo, né? A C2 o dente do axis, e a C3 é o seu a C7 é o seu processo espinhoso, tá? É muito mais alongado e ele não é bífido. Já por exemplo, na C4 aqui, na quarta vértebra cervical, ele já é bífido, já é bifurcado, tá? Então é uma característica principal dessa vértebra. Daqui a gente consegue visualizar forame vertebral, tá? Processo transverso e o corpo da vértebra. Dando prosseguimento aqui, nós conseguimos visualizar o processo odontoide aqui, ó. Essa aqui é uma radiografia AP boca aberta ou transoral. Aqui nós identificamos uma massa lateral, tá? Que é exatamente da vértebra do Atlas, né? Aqui a gente consegue visualizar a lordose cervical. Aqui a radiografia em perfil ou lateral. Vai ser C1, C2, C3, C4, C5, C6 e a C7. As vértebras cervicais na sua lordose. Aqui a gente consegue visualizar o arco anterior e o posterior. Partindo para as vértebras torácicas ou dorsais, nós percebemos que possuem 12 vértebras, tá? E essas 12 vértebras elas se articulam com as costelas também. Então existe uma articulação entre a costela e a vértebras, tá? Entre as vértebras e as costelas. São 12 pares de costelas. Então nós temos as fóveas articulares. Partindo para a região mais inferior, nós temos a lombar. A lombar é dividida em 5 vértebras. Anatomicamente 5, 4, 3, 2, 1. Essas 5 vértebras aqui, contando de baixo para cima, ela possui uma curvatura secundária ou lordose. E a gente consegue visualizar o processo transverso da vértebra, e aqui o processo espinhoso mais retangular, essa característica da vértebra lombar. E mais inferiormente nós temos o sacro, que é como se fosse uma pirâmide invertida, os forames sacrais. Aqui a articulação entre L5 e S1. É importante vocês saberem dessa articulação L5 e S1, que é onde ocorre maior patologia. As patologias como hérnia de disco, espondilolistese, espondiloses é onde ocorrem aqui nessa região da L5 S1 ou L4 L5. Posteriormente estarei fazendo um vídeo exatamente sobre essas patologias envolvendo a coluna lombar, tá? E por fim aqui o cóccix, né, que são 4 vértebras fundidas, a parte mais inferior. Então, quando o paciente cai sentado, geralmente ocorre fratura desse osso aqui, dessas vértebras, que é o cóccix. Aqui nós temos a anatomia radiográfica, né, radiológica. Um caso interessante sobre esse paciente é que ele possui uma vértebra acessória, possui 6 vértebras lombares. Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalmente é para ter só 5. Esse paciente possui 6 vértebras lombares, que é uma vértebra acessória
pode ocorrer tanto na cervical quanto na torácica, essas vértebras, mas não é muito comum isso ocorrer, né? A gente consegue visualizar todo o espaço articular aqui, ó, processo espinhoso, os pedículos, processo transverso da vértebra. Aqui a gente consegue visualizar que é a T12 por conta já dessa costela, da última costela flutuante. Aqui uma vista lateral, tá? Um paciente diferente, aqui já é outro paciente, não é o mesmo. A gente consegue visualizar bem o espaço intervertebral, L5S1, então 5, 4, 3, 2, 1. Eu gosto sempre de contar de baixo para cima, já evita a gente se confundir. O sacro, e aqui é mais pro finalzinho teria o cóccix. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se ajudou você de alguma forma, deixa aí nos comentários. Pode deixar dicas de próximos vídeos. Se você gostou, seu feedback é muito importante para mim, tá? Então fiquem com Deus e até a próxima.